Textos poéticos, eles são uma forma de pensar o dia a dia. Textos poéticos, eles são uma forma de pensar o dia a dia. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos falar sobre como iniciar a alfabetização do zero e, mais do que isso, como eu prometi para vocês, nós vamos falar sobre tudo que a criança deve aprender, principalmente ali dos 3 aos 5 aninhos de idade, tá? Então, nessa palestra, nós vamos abordar esses dois temas. Como iniciar a alfabetização do absoluto zero, seja em casa com seus filhos ou seja na escola com os seus alunos. E detalhadamente o que essa criança deve aprender na prática. Vamos lá então? Boa noite. Boa noite para quem já está por aqui. Quero cumprimentá-los. Se apresentem para mim, por favor. Quem está pelo Zoom, né? Quem veio pelos grupos abertos, aí a convite no Instagram. Digam para mim de onde vocês são, quem vocês são. Se você está aqui pelos seus filhos, pelos alunos, pelos dois, né? Se é mãe e professora. Boa noite também, né, para as escolas que estão presentes. Vamos lembrar, pessoal, que esse aqui é um ciclo de formação de palestras que está sendo oferecido para um grupo de escolas e que eu estou disponibilizando, também estou abrindo para as minhas alunas e para os convidados via rede social também. Tá? Então se apresentem aqui, quem já está por aqui, por favor, tanto no Zoom, a transmissão não lembro se saiu pelo YouTube também. Nós fizemos um link fechado, né? Porque eu sei que tem gente que acaba tendo dificuldade, às vezes, de entrar pelo Zoom. Então tem um link fechado, se eu não me engano, vai rodar ou está rodando, ou já está ativo, ou vai ser disponibilizado já pelo YouTube também, um canal fechado, ok? Boa noite. Se apresentem aqui para a gente se conhecer um pouquinho mais. Bom, vamos lá, pessoal. Eu quero ser muito direto, tá? Eu quero ser muito direto hoje à noite com vocês, por quê? Esse ciclo de palestras, já para adiantar aqui para vocês, tá? Deixa eu apresentar a organização para quem está participando aqui já ao vivo dessa primeira. Bom, nessa primeira palestra, então, nós vamos falar sobre como iniciar a alfabetização do zero, tá? E vamos abordar aqui dentro tudo que a criança deve aprender ali entre os 3 e os 5 aninhos de idade. É o que a gente considera pré-alfabetização. Na segunda palestra, professor, eu estou aqui pelos grupos, né, do WhatsApp, como que eu faço para acompanhar todo o ciclo de palestras? Permaneça nos grupos que você vai ter acesso, tá, a todas as palestras. Na segunda semana, pessoal, segunda palestra, como alfabetizar crianças com problemas e transtornos de aprendizagem, tá? Já está disponível para vocês, já está disponível a divulgação, já tem grupo específico para isso, o pessoal das escolas também já está atento. Também para pais e professores, ok? Para pais e professores. Então, a segunda palestra, como alfabetizar crianças com problemas e transtornos de aprendizagem. Se eu não me engano, é na próxima terça-feira já. Na terceira semana, como ensinar a ler em casa.
é voltado para famílias, pais e mães das escolas contratadas, e eu vou abrir também nos grupos para pais e mães que querem especificamente. Então, por exemplo, hoje nós vamos abordar de maneira geral, vamos dar os 2 exemplos, em casa e na escola. Na terceira semana eu quero falar especificamente com os pais, com as famílias que ou vão completar, auxiliar, reforçar o trabalho da escola, ou que estão no ensino domiciliar para os meus alunos individuais aqui dos grupos, já dos meus cursos, tá? Na semana 4, nós vamos falar, então, especificamente com os professores que querem os alunos lendo até o final do ano. Então, palestra para os professores alfabetizadores, seu aluno lendo até o final do ano. É a palestra número 4. A palestra número 5, nós trataremos, então, sobre como recuperar crianças com atraso na alfabetização. Tema muito importante, tá? Então, para pais, professores, para os 2 públicos também, tá? E na semana número 6, nós vamos fazer uma aula de treinamento só em cima do aplicativo de alfabetização mesmo. Eu sei que muitos aqui já estão, os professores, as escolas contratadas já têm acesso ao aplicativo completo. Eu sei que muitos aqui também já têm todo o aplicativo, e quem não tem ou não sabe do que eu estou falando vai conhecer hoje também, tá? Então, essas são as 6 palestras, ok, pessoal? Bom, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui agora, para a gente não perder tempo. Vamos lá então, pessoal. Como iniciar a alfabetização do absoluto zero? E o que eu devo ensinar para essa criança? Primeiro de tudo, de que faixa etária nós estamos falando aqui, pais, mães e professores? De que faixa etária nós estamos falando aqui? Quem está acompanhando pela plataforma, é o mesmo processo, tá? Depois nós falamos de certificado, para quem quiser a certificação, tá? Certificação exclusiva para o pessoal das escolas, mas quem está nos grupos depois e quiser também certificado, eu libero essa informação dentro do grupo, tá bom? A palestra é gratuita, está sendo aberta dentro dos grupos, mas quem quiser certificação também, depois eu libero para vocês essa informação lá dentro dos grupos. Permaneça nos grupos. Primeiro de tudo, de que faixa etária nós estamos falando quando nós abordamos, então, como iniciar a alfabetização? Então, a gente poderia até complementar, né? Como iniciar a alfabetização do absoluto zero e quando iniciar a alfabetização do absoluto zero? Como e quando? Como e quando, pessoal? Primeiro, eu tenho que entender que sim, existe uma idade específica. Quando eu falo de iniciar do absoluto zero, a criança iniciante é a criança que está entre os 3 e os 5 aninhos de idade. Mas, professor, meu filho ou os meus alunos, eu estou falando de crianças com 6, 7 anos que não iniciaram ainda, que não dominam o conteúdo que o professor vai abordar aqui. Ok, então essa é uma criança atrasada, tá? Uma criança que está lá com seus 6 aninhos e não viu absolutamente nada do que eu vou mostrar aqui para vocês, é uma criança atrasada. Sim, existe um período ideal para a gente iniciar esse processo de alfabetização. Quanto mais tarde a gente inicia esse processo de alfabetização, mais complexo fica para a criança. A plasticidade neural, ou seja, a capacidade da criança de assimilar e reter essas informações, elas são muito simples agora. Posteriormente, elas vão ficando mais complexas. Mas vou abordar isso com detalhes com vocês, ok? Pessoal, só mais uma informação, né? Aí nós teremos então a palestra número 7, que vai ser só para dúvidas. Porque ao longo dessas semanas eu não vou conseguir parar para tirar dúvidas, porque eu tenho pessoas aqui em plataformas diferentes. Se eu for conversar com todo mundo aqui agora, quem tá pelo Zoom, quem entrar pelo YouTube, quem estiver pelas plataformas, das escolas, não vou dar conta. Então, ao final dessa formação, aí eu vou abrir uma só para dúvidas. E quero ver se a gente faz uma avaliação na prática com algumas crianças aqui ao vivo também. Ok? Pode ser? A gente organiza dessa forma e eu vou avisando dentro dos grupos, tá? Bom, entendido isso, entendendo que sim, existe uma faixa etária para eu iniciar, e cuidado, né? Porque se a criança tem 6, 7 anos, não quer dizer que eu vou abandonar essa criança, pelo amor de Deus. Mas eu vou abordar esse tema quando eu for falar de crianças atrasadas, tá? Mas não importa, se a criança está atrasada, ela não iniciou, ela vai ter que passar por isso aqui também. Já te adianto, tá? Então não saia da palestra, porque se há uma criança que não iniciou ainda, ela de qualquer maneira vai ter que passar por essa abordagem.
Então a idade inicial é entre 3 e 5 aninhos. Professor, mas o que a criança vai aprender aos 3 aos 5 aninhos de idade? Ela tem muito conteúdo para aprender. A questão que é onde muitas as escolas têm falhado. Deixa eu cadastrar uma criança nova aqui para simular, pessoal, porque senão esses alunos aqui já estão cadastrados, né? Lembrando, dentro do aplicativo de alfabetização, professores, vocês que já têm acesso, os meus alunos, as alunas que já têm acesso aqui também, tá? Você consegue cadastrar mais de 100 alunos, tá? E é muito prático, né, gente? Pelo amor de Deus. Cadastra o aluno, seleciona e aí a gente já dá início. Primeiro de tudo, comecei lá então com meu filho, com minha filha ou com os meus alunos aos 5 aninhos de idade. Quanto tempo, professor? Quanto tempo eu vou iniciar com essa criança? Quanto tempo de estudo? Já anotem isso, por favor. Por favor, anotem. Tá? Comentem aqui pra mim, tá? Quem tá, não importa, pelo Zoom, pelas plataformas, comenta aqui pra mim. Tá anotando? Coloca aí. Eu vou dar um tempinho pra vocês pegarem um papel e uma caneta quem não pegou ainda. Quem tá ou no bloco de notas do celular, só comentem pra mim. Quem já tá com o material de anotação na mão. Vou dar continuidade na hora que eu ler aqui. Vamos lá, enquanto isso eu tomo uma água aqui. Fala, professor, já estou anotando. Escreve aí, já estou anotando. Escreve pra mim, por favor. Ao final, tá? Ao final eu falo sobre o aplicativo de alfabetização para vocês, tá bom? Vamos abordar o conteúdo primeiro. Para quem não tem ainda, né? Ótimo, perfeito. Então vamos lá. O primeiro ponto é entender que qual é o tempo de atenção dessa criança? Não importa a idade. A criança, hoje a ciência cognitiva já deixa muito claro pra gente que a capacidade de concentração, o tempo de atenção da criança, ele varia entre 3 e 5 minutinhos por ano de vida. Então pensem comigo, uma criança aos 3 aninhos de idade vai ter que entre 9 e 15 minutinhos de tempo de atenção. É o tempo que professores, pais e mães, que ela vai poder passar no aplicativo, que ela vai poder passar fazendo as atividades. Mais do que isso, por mais que a criança queira, é desnecessário. Então uma criança de 3 aninhos, tá, que está com o seu desenvolvimento adequado, no máximo 15 minutinhos por dia. Tá? No máximo. Se você está fazendo em casa, gente, entre 5 e 9 minutinhos é o ideal. Pronto, não precisa mais do que isso. Vocês vão ver como é prático e simples. Na escola, como você tem aí, essas pesquisas sempre são baseadas em turmas, tá, gente? Em turmas. Então, se eu tenho uma turma que vai estar variando aí entre 20 e 30 crianças, aí realmente eu vou precisar aí de 15 minutinhos para fazer esse tipo de exercício. Com crianças de 3 aninhos de idade, tá? Ah, criança de 5 aninhos. Então, qual é o tempo de atenção de uma criança de 5 aninhos? Entre 3 e 5 minutinhos por ano de vida, ela vai ter aí entre 15 e 25 minutinhos de tempo de atenção. Quando que eu sei que essa criança não dá conta nem desse tempo? Se a criança está muito viciada no uso de telas, pai, mãe, professor, se você tem o seu aluno aí muito dependente de telas, se passa pelo menos 1 hora no celular, na televisão por dia, o tempo de atenção dessa criança tende a ser metade disso. Então, quanto mais acesso a telas essa criança tem, menor o tempo de atenção dela. Por isso, eu recomendo que vocês respeitem essa recomendação, porque não precisa de mais do que isso. Então vamos iniciar. Então, não importa a faixa etária. Considere o tempo de atenção de acordo com o que eu citei aqui agora. Então, 5 aninhos, no máximo 25 minutos por dia de estudo, de atividade. Ah, professor, mas na escola ela vai ficar 4 horas por dia, 8 horas por dia. As escolas que me perdoem aqui, mas é desnecessário. Nós sabemos disso. Mas não é a realidade brasileira. Na realidade brasileira, o pai e a mãe precisam deixar essa criança todo esse tempo lá. Ok? E eu sei que a maior parte das escolas aqui fazem um bom trabalho. Tá? Mas nós sabemos, quem é professor sabe, e os pais sabem aqui também, se não sabem vão ficar sabendo agora, que a criança não passa 4 horas por dia aprendendo na escola. Não passa. Claro que não passa. O tempo de exercício de fato com essas faixas etárias não passa disso, concentrado realmente. Agora, é lógico, o professor passa muito tempo mediando toda a sala.
tá? Mediando. E por isso que eu falo, em casa, quem é pai e mãe tá aqui para aprender, para aplicar com os filhos, você vai precisar de 5 minutinhos com essa faixa etária aqui. 5 minutinhos por dia. Então, como que eu inicio? Primeiro de tudo, considerando a idade da criança. Estabeleço idade e entendo o tempo. Ah, vai ser 5, 10, 15 minutinhos? Estabelece isso. Esse é o primeiro passo. Tá anotando isso, gente? Estão anotando? Esse é o primeiro passo. Definiu isso? Vai conversar com a criança antes de iniciar. Olha, filho, filha, então a partir de amanhã, nós vamos começar a estudar. Nós vamos começar a aprender as letrinhas. Sabe as letrinhas que a gente vê lá nas histórias, nos livrinhos? Então você vai começar a aprender para você poder ler esses livrinhos sozinho. Acredita nisso? Os professores já sabem fazer isso. Nós temos todo um protocolo de introdução no início do ano, de apresentação para as crianças. A maior parte das crianças já vão para a escola, né? Com essa orientação dos pais. Os pais já explicam que eles vão aprender muita coisa nova, vão aprender a ler e a escrever. Então isso já está pré-embutido na cabecinha da criança. Mas principalmente em casa é importante que eu faça esse esclarecimento. Então, entenda a idade, estabelece o tempo de estudo, conversa com a criança. Orienta ela, faz esse preparo prévio. Qual que é o ponto número 2? Qual que é o ponto número 2 aqui, pessoal? Ponto número 2, eu vou fazer a avaliação inicial da criança. Eu vou fazer a avaliação inicial dessa criança. Tá? Nessa avaliação inicial, o que eu vou abordar? Vamos lá, pais, mães, professores, vamos aprender isso agora. Primeiro de tudo, né? Deixa eu só esclarecer um ponto aqui. Quem já está ali dentro... Gente, quem já tem o aplicativo, espero que já tenha visto o primeiro módulo, né? Todo esse primeiro módulo aqui. Ali meu Deus, deixa eu ver. Na penúltima aula, olha lá. A importância, né, na orientação, não é nenhuma aula, né? São vídeos curtos de orientação no início. No penúltimo, olha, a importância da literatura e da contação de história. Eu explico o quão importante é você contar histórias todos os dias para essa criança. Todos os dias, ok? Então, nesse processo de alfabetização, você precisa todo dia estar contando historinhas para a criança, estar lendo, a criança precisa estar ouvindo histórias. Eu sempre digo que a contação de histórias, né, a ouvir histórias, a literatura, é a colinha que une esse processo com a criança. Que desenvolve esse desejo. Porque senão, vamos dizer assim, a criança está ali tendo que aprender a ler e escrever, está aprendendo a técnica da leitura, a decodificação, os fonemas. Se ela não entende o motivo pelo qual ela está fazendo isso, acaba ficando um pouco mais difícil. Agora, quando a criança entende que existe um propósito, ela entende o porquê dela estar se dedicando a isso aqui, isso facilita muito a vida da criança. Então, contar histórias é algo importante. As escolas que já têm aqui o aplicativo de contação de histórias também, façam muito uso. As famílias que têm, as famílias das escolas aqui, não deixem... Ah, não teve tempo de contar uma história para a criança hoje? Abre o aplicativo, coloca a historinha para a criança ouvir. Faz isso, gente. Faça isso, não deixe de fazer isso. A ferramenta está na mão de vocês. Tá? Quem não tem nem o aplicativo de alfabetização e nem de contação de história aqui ainda, no final eu mostro para vocês. Ok? Então, fiz a avaliação. Olha, vamos para a avaliação, né? Qual que é a avaliação inicial? Nessa faixa etária, tá? A avaliação inicial, gente, é a tabela de registro dos sons. Deixa eu ver se eu diminuo aqui para ficar melhor, né? Vocês estão vendo bem, gente? Comenta para mim aqui. Vocês estão vendo bem? Comentem para mim aí, por favor. Lembrando que o aplicativo vocês podem usar pelo celular, pelo tablet, pelo computador, televisão. Você pode projetar. As escolas estão projetando nos telões, né? Para aplicar em aula ou no desenvolvimento individual com a criança ali. Muito bem. Qual que é a avaliação inicial nessa faixa etária? Eu vou fazer a avaliação de fluência leitora? Não, a criança está começando. Eu vou fazer a avaliação de reconhecimento automático de palavras? Não, também não. Eu preciso avaliar se a criança domina as letras e os sons das letras. Tá? Então, eu falo isso porque eu sei que tem criança que já aos 3 aninhos, 4, 5 aninhos, tanto em casa ou as que estão chegando na escola, que elas já sabem alguma coisa. Os pais já ensinaram as letrinhas.
O problema é que eles ensinam os nomes das letras e não ensinam os sons das letras, porque também não sabem. Mas tudo bem, tá aqui para aprender. Então, vai iniciar, registra. Conversa com a criança, pega as letras e mostra. Letra A, sabe que letrinha é essa? Ah, a criança, você vai mostrando e a criança vai respondendo. Ah, a B não sabe, a sabe, a D não sabe também. E o sonzinho, sabe o som dessa? No geral, se eu estou falando, igual as escolas que estão introduzindo o método fônico agora, nenhum dos seus alunos vai dominar os sons das letras, tá? Mesmo os mais velhos. Então, na segunda tabela aqui é tudo não, tá? Mas vamos supor que, ou em casa, ou na escola, tem alguns nãos, alguns sims, né? Tanto para letras quanto para sons. Você registrou. A criança conhece o nome? Coloca quais ela conhece os nomes, tá? Ah, ela conhece o som? Coloca quais dos sons que ela conhece. Não conhece nada? Registra também, ok? Registra também. Ah, no caso da letra A, sabe apenas o som número 1. Registra isso, coloca ali essa observação, tá bom? Faz as observações. Finalizou, envia. E você precisa registrar isso, gente, por quê? O aplicativo de alfabetização, os passos que eu vou apresentar para vocês aqui, para quem vai tirar a criança do zero e como fazer, não pode ser assim, daqui 2 semanas eu pergunto para você assim, e aí, a criança evoluiu? Quanto ela evoluiu? Ah, não, ela tá aprendendo, tá avançando, eu acho. Não existe eu acho na alfabetização. Não existe eu acho. Aqui nós trabalhamos com uma alfabetização que tem começo, meio e fim. Que vai do mais simples para o mais complexo. Daqui 30, 40 dias nós vamos verificar o que essa criança já desenvolveu de consciência fonêmica, o que ela já sabe entre letra e sonzinho da letra, e eu quero ter certeza do quanto ela evoluiu. E aí você vai voltar nessa avaliação e vai aplicar ela de novo ao final desse processo, e você vai ver que essa criança, olha, antes ela não dominava fonema nenhum, ela não sabia som nenhum. Agora ela já sabe muitos sons, ok? Já sabe muitos. Então, faz esse registro aqui. Para a criança que está começando do zero e não sabe nada, ok, coloca que é tudo, não tem problema, mas faça esse registro. É importante, tá bom, pessoal? É importante. Mesmo que seja para você comparar depois e dizer, olha, não sabia nada, agora sabe tudo, ou sabe metade, ou sabe 70%, evoluiu X, Y, né? Muito bem. Então, fazemos a avaliação, tá, da criança. Vamos só colocar aqui, né? Poderia ter aqui o 1.1. Literatura e contação de histórias. Vamos fazer um resuminho desses 3 primeiros pontos. Então, olha só. Nesses 3 primeiros pontos aqui. Como iniciar a alfabetização do zero? Idade da criança, determina o tempo de estudo de acordo com o que eu falei para vocês. Entre 3 e 5 minutinhos de tempo de atenção por ano de vida. Identifica a idade da criança, determina o tempo de estudo. Conversa com a criança, todos os dias contação de história. Contação de história é a colinha que une as informações entre a criança e esse processo de alfabetização. Faz a avaliação inicial só para registrar o que a criança sabe e não sabe a nível de som de letra e letra, que é o que nós vamos começar agora, tá? E aí nós vamos entrar aonde? Nós vamos entrar na relação grafofonêmica, nos fonemas e nas letras. Para quem está bem iniciante aqui comigo, sempre que eu falar de fonema, eu estou falando de sonzinho das letras. Então, o som da letra e a imagem da letra, que é a relação grafofonêmica, ok? Então, vai anotando, gente. Então, esses são os 3 primeiros passos. Tá? Ok? E como que eu vou fazer isso? Como que eu faço isso, pessoal? Muito simples, tá? Muito simples. Eu tô vendo gente perguntando, gente, ó, quem tá vindo do zero mesmo aqui, tô vendo que tem mães, avós, tem, né, pessoas que estão vindo do zero. Quem já tem o aplicativo tem toda a instrução, não sei nada sobre alfabetização, professor. O módulo 1 vai te ensinar tudo. O módulo 1 vai falar sobre as instruções iniciais, vai explicar o método, tempo de estudo com a criança, crianças iniciantes, crianças intermediárias, crianças que estão concluindo o processo, crianças com atrasos na alfabetização, crianças com transtornos de aprendizagem, problemas, os analfabetos funcionais, sobre a leitura fluente, para quem está focando aqui em jovens e adultos, ensinando a escrever, a importância da literatura e início do processo.
Então, nós estamos falando de um método que ensina a ler partindo do fonema, do sonzinho da letra. Primeiro nós ensinamos o sonzinho da letra, a letra, ensinamos a juntar os sonzinhos para ler as sílabas, ensinamos a juntar o som das sílabas para ler as palavras e posteriormente frases e textos. Mas isso tudo está muito bem ensinado anteriormente, tá? Esses passos mais teóricos, vamos dizer assim. Aqui eu estou indo bem para a prática mesmo. Aí eu vou começar a ensinar então o quê? A letra e o som da letra para essa criança. Eu vou vir aqui, né, para o módulo 3 e eu tenho aqui o alfabeto fônico e o videozinho dos sons, tá? E o videozinho dos sons. Então eu vou precisar mostrar para a criança cada uma das imagens das letras, ou seja, o desenho da letra A no caso, o formato da boca para pronunciar o som correto, o A, ok? Aqui eu tenho o videozinho abaixo, eu não vou reproduzir os vídeos, ficar todos os vídeos, porque senão vou colocar um aqui para ver se dá interferência. Aí não fica muito bom. Mas enfim, imagem da letra, formato da boca, o sonzinho para a criança ouvir, ok? Isso aqui é o básico. Não precisa a gente enfeitar, enfirular tudo. Não, isso aqui é o básico do que eu preciso entregar para essa criança. Alfabeto fônico, formato da boca, ela precisa ouvir esse som para assimilar. Professor, e depois? Do que eu preciso? O que eu preciso com essa criança? Para ensinar essa relação grafofonêmica. Conclui, ela vai fazer a sustentação do som que ela acabou de aprender. Tá? Como ela vai fazer isso? Então, ela aprendeu o primeiro sonzinho, o A. Seja no tablet, no computador, no celular, tá? Se for pelo celular, tablet, ela vai clicar e vai arrastar o som. Se for pelo computador, como eu estou fazendo para mostrar para vocês aqui agora, ela vai clicar, tá? E vai arrastar o som sustentando o sonzinho. A até o finalzinho, ok? Até o final. Então, para dominar cada letra e sonzinho da letra, ela precisa do alfabeto fônico, precisa ver o formato da imagem, o formato da boca para pronunciar o som, ela precisa ouvir o som e ela precisa arrastar o som sustentando ele até o final. Esse processo de clicar, segurar e arrastar o som, de sustentar ele oralmente, o A, bem como as outras, né? Vamos aqui, por exemplo, para o segundo som da letra A, tá? O som número 2, o tá? Esse processo de sustentação é o que vai fazer a assimilação, vai facilitar o processo de assimilação para essa criança. Vamos aqui para a letra E. Ótimo, então, basicamente a mesma coisa. Formato desenho da letra, formato da boca para pronunciar o som, conclui a atividade, coloca a criança com o dedinho para sustentar o som. E. Ok? É. E assim por diante. Ok, pessoal? Então a criança sustenta esse som. Esse é o processo básico, não precisa de mais do que isso. Entende por que eu falei que uma criança de 3 aninhos não precisa de mais do que 5 minutos por dia? Não precisa. É simples demais. É simples demais. E se você colocar mais informação do que isso, mais material do que isso, você vai confundir a criança. Vai confundir a cabecinha dessa criança. Mais do que isso é desnecessário. Tá? Totalmente desnecessário. Ok, pessoal? Muito bem. Deixa eu só posicionar aqui. Ok, então, só para a gente resumir o que foi feito até aqui. De maneira bem prática. Como que eu começo a alfabetização do absoluto zero? Determino a idade da criança, entendendo a idade da criança, eu vou saber o tempo de atenção, ou seja, o tempo de estudo. Contação de história todos os dias. Registro que ela sabe o que ela não sabe. Começo a ensinar as letras, o formato e os seus sonzinhos, com as atividades que eu mostrei aqui. É assim, você já iniciou, é prático, é direto.
Isso é uma alfabetização eficiente, que não fica de enrolação, nem dando menos do que a criança é capaz de assimilar e nem enchendo linguiça, trazendo uma série de informações desnecessárias. Para a criança decodificar a nossa língua, ela precisa dominar os sons, os fonemas. E é basicamente isso que eu preciso entregar para a criança. É isso. Ok? É isso. Então vamos só concluir aqui alguns exemplos. Outros exemplos. Tá? Então, concluir as letras. Letra E. Vai ouvir todos os sonzinhos da letra E. Tá? Vai fazer o arraste, sustentando o som. Letra I. Tá? Faz o arraste. E aí no aplicativo vocês têm, deixa eu só voltar aqui. Tá? Todos os 45 sons. Ok, pessoal? Todos os 45 fonemas, os sonzinhos. Professor, 45 sons no nosso alfabeto tem? Exatamente. Tá? Exatamente. São 45 fonemas. E aí você tem ali a instrução para trabalhar todos ao mesmo tempo posteriormente. Ok? 45 fonemas. Tá? Professor, quais as letras que têm o mesmo som? Tem a orientação ali para vocês também. Então, olha lá, as letras que têm o mesmo som. C, S e X têm esse mesmo som. S, Z e X também têm o som de Z. Tá? Então, eu organizo ali para vocês quais as letras. Como que eu explico isso para a criança? Eu preciso dar uma aula de gramática para a criança nesse momento? Não. É que, vamos supor, se você está fazendo isso em casa e vai fazer diariamente, vamos colocar aí que você vai entre 40 e 60 dias para ensinar todos os sons para a criança. Na escola, pelo menos meio ano, tá? Dependendo da idade da turma e dependendo da frequência de atividades diárias. Ela vai perceber. Vai chegar uma hora que ela vai perceber, pô, professora, mas o C também tem o mesmo som que S? O Z também? O L tem som de U? O W também tem som de U? O W e o V tem som de V. É isso, você só vai falar para a criança nessa faixa etária que sim, essas letras têm o mesmo som. Não precisa dar aula de gramática para essa criança, gente, pelo amor de Deus, nessa faixa etária. Você só vai mostrar e vai dizer que sim, algumas letras têm o mesmo som. Ok, pessoal? Tá? Então, os 40... Perdão, pessoal. Os 45 fonemas. Tá? E mostra, sim, as letras que têm o mesmo som. Concluiu esse processo, aí você volta lá na tabelinha de avaliação. Vamos ter certeza do que a criança aprendeu ou não. Registra, pergunta para a criança, mostra a letra e pergunta letra por letra, se ela sabe ou não sabe. Sabe ou não sabe. Ao final do processo, eu preciso que você tenha certeza do que a criança realmente dominou ou não. Não podemos ficar no, eu acho que a criança dominou. Não, não existe eu acho aqui, gente. Ou a criança sabe ou não sabe, ou nós estamos ensinando de verdade ou não estamos, tá bom? Então, seja em casa ou na escola, eu preciso ser eficiente. Então, registra esse processo e faz a comparação com o que a criança aprendeu até aqui. Professor, e depois? Tá? E depois? Vamos resumir aqui o nosso processo. Vamos lá. Então, olha lá. Entendemos a idade da criança, o tempo de atenção, é uma criança que tem contação de história todos os dias, fizemos a avaliação inicial, ensinamos a letra, o sonzinho da letra, ela realmente assimilou tudo isso. Agora, essa criança vai começar a unir os sonzinhos das letras para começar unir as primeiras vogais para começar a fazer suas primeiras sílabas simples. Como, professor? Como que eu faço isso? Vamos lembrar? No nosso método de alfabetização, a alfabetização tem começo, meio e fim. Ela inicia com atividades simples e depois vão para atividades complexas, do mais fácil para o mais difícil. Eu não vou pedir para uma criança de 5, 6 anos que não sabe ler um texto ainda ficar procurando palavra dentro de texto. Eu tenho que dar a base para essa criança não ficar perdida depois e eu chamar ela de atrasada, de preguiçosa lá no 3º ano do fundamental. Então, aqui tudo vai do mais simples para o mais complexo. Executamos esses passos, nós vamos fazer o quê? Então, fazer o processo de junção das letrinhas, dos sons das letras.
E agora, a criança que já sabe os sons de cada uma das letras e já entendeu a ferramenta, tá, do aplicativo, ela vai passar a juntar o som. Arraste a letra A pronunciando o seu som até chegar à letra O. Pronuncie também o som da letra O. Então a criança vai clicar e vai arrastar. A. Vai fazer esse encontro vocálico. Perdão, né? Não pronunciei o anterior. A, O. A, U. A, E. Então só encontro vocálico nesse início. A, I. E, I. E, A criança está fazendo a junção dos sons das letras, só fazendo encontro vocálico, só encontros de vogais, tá? Para formar a sílaba simples, ok? Ok, então exercitamos lá todos os exercícios de encontros vocálicos. Aí a criança está pronta para ir para onde? Aí ela vai para unir os sons das consoantes com as vogais. Aí nós vamos fazer a junção das consoantes com as vogais, ok? Só estou falando de sílaba simples aqui, pessoal, tá? Só sílaba simples. B, A. A criança clica e arrasta. B, E. B, I. B, O. Tá? Então ela vai fazendo essa junção, ok? Então, olha isso, olha que simples e prático. Ela aprendeu os sons e agora ela está começando a juntar esses sons mais simples. Começando com sílabas simples, encontros vocálicos, e depois indo para os encontros de consoante e vogal. Já no ponto 5, a criança que agora aprendeu a juntar esses sons começa a entender que o P e o A vai fazer o PA. Tá? Então nós vamos juntar fazer a leitura o arraste só das sílabas já construídas, dos sons unidos. Pá. D. Já. Fê. Ok? E daí por diante. Tá? Então, vamos resumir? Vamos resumir até aqui? Vamos lá, vamos resumir até aqui de maneira bem prática. Então, nós ensinamos o quê? Olha lá. Identificamos a idade da criança, tempo de atenção. Contação de história todos os dias, avaliamos ela, ensinamos letras e sonzinhos das letras, ensinamos a unir as vogais, a unir consoante e vogal, e aí ela passa agora no ponto 6 a fazer a leitura de sílaba simples, que é o exercício que eu mostrei agora aqui para vocês no aplicativo. Ok? Que é esse exercício. Então, ela fez tudo isso até o ponto 5 e no ponto 6, no ponto 5, ela passou a fazer a junção, a leitura da sílaba simples. Tá? Da sílaba simples. Professor, nós não vamos no módulo, nós não entramos no módulo 6 do aplicativo aqui nesse momento? Não, pessoal. Tirar uma criança do zero, ou seja, para tornar essa criança iniciante, é até o ponto 5. No ponto 6 já não é mais uma criança iniciante. Vamos só mostrar aqui para vocês, né? Apesar de que eu tenho crianças, vamos pegar lá, olhem lá, vou dar um exemplo, né? Não sei se o som vai sair aqui, senão eu coloco para... Esse é o Aquiles, meu filho, né? 3 aninhos, fazendo a leitura de palavras simples utilizando fonemas. Olhem lá. E essa daqui, essa palavra aqui? Muito bem, essa aqui do altão. Vai. Muito bem. E a Laura, né? Aluna também do nosso método. 3 anos. 3 aninhos, aham. Vou colocar, acho que não vai ficar muito bom para vocês ouvirem aqui, né? Deixa eu liberar aqui para vocês, ó, pera lá.
Ovo. Ovo. Uva. Uva. 3 aninhos, aham. O. Lá. Asa. Casa. Boneca. Boneca. Lobo. Lobo. Sapato. Sapato. Sorvete. Celeste. Muito bem, essa é a Laura, né? E esse é o videozinho do Aquiles. Espera lá. Fim. Fim. E essa daqui, essa palavra aqui? Ovo. Ovo. Muito bem. E essa aqui do altão? Vai. Uva. Uva. Muito bem, aqui eu tenho o exemplo de duas crianças que passaram pelo processo que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Só que eles estão aqui, ó, no ponto 6. Eles estão formando e lendo palavras simples com fonemas, tá? Eles estão aqui no ponto 6. Mostrar, né? Nós não entramos, né, nesse ponto aqui, mas eles estão aqui, ó, onde eles começaram a juntar. O. É o que eles estão fazendo. E fazendo a leitura, né? Une e faz identificação. Tá, pessoal? Fim. A criança vai clicando, arrastando e juntando. Então, essas duas crianças que eu mostrei, elas já estão ali no módulo 6, tá? Mas, para fins de registro aqui da palestra de hoje, é até aqui que a criança vem. É lógico, depois, vamos lá. Qual que são as próximas etapas? A criança vai começar a formar palavras simples usando fonemas, como nós vimos ali nos vídeos. Ela vai começar a formando e lendo palavras simples com sílabas simples, lendo palavras simples, né, com reconhecimento de voz, o aplicativo corrige a pronúncia da criança, unindo os sons das letras e formando sílabas complexas, lendo sílabas complexas, formando e lendo palavras complexas com sílabas iniciais, lendo palavras complexas com reconhecimento de voz, os dígrafos, lendo dígrafos, formando palavras complexas com dígrafos, lendo palavras complexas com dígrafos e reconhecimento de voz, desenvolvimento na fluência leitora, 55 palavras por minuto, reconhecimento automático de palavras, formando e lendo frases simples, formando e lendo frases complexas, formando e lendo textos simples, formando e lendo textos complexos, lendo 55 palavras por minuto, fluência leitora em texto e a avaliação final. Agora, é lógico, né? Tudo isso que o aplicativo ensina não é do dia para a noite. Só estou mostrando todo o processo que vocês recebem aqui. Mas o que eu propus para vocês aqui nessa palestra é isso. Como iniciar a alfabetização do zero e tudo que a criança deve aprender ali entre os 3 e os 5 aninhos de idade. Vamos resumir aqui de novo? Então, olhem lá. Como iniciar do zero? Conversa com a criança, seja em casa ou na escola. Explica o que vai acontecer dali para frente. A idade versus o tempo de atenção para determinar quanto tempo de estudo. Muita contação de história. A avaliação inicial da criança de maneira bem simples, registro o que sabe e o que não sabe, para comparar e ter certeza do avanço. Fonemas e letras, ou seja, os sons das letras e as letrinhas, que é a relação grafofonêmica, vai ensinar todos os 45 sonzinhos. Vai ensinar a unir as vogais, depois a unir vogal consoante e fazer a leitura de sílabas simples. Mais fácil e direto que isso não tem. É isso que a criança precisa dominar no mínimo nessa faixa etária. É o mínimo, tá? É o mínimo. Tá entregue aqui para vocês. Isso aqui é o mínimo. Até para a gente poder discutir o que nós vamos discutir nas próximas palestras, tá? Isso é o que a criança precisa desenvolver. Vamos falar do aplicativo para quem não tem ainda? Tá? Para quem não tem o aplicativo, tanto o aplicativo de alfabetização quanto de contação de histórias. Então, se você não tem o aplicativo ainda de alfabetização, vou apresentar ele aqui para você, ok? E quem não tem o aplicativo, gente, o de contação de histórias ainda,
Aqui eu acho que todo mundo tem o de contação de histórias, né? Os professores, pelo menos, têm que ter o de contação. Ah, professor, qual que é o aplicativo de contação de histórias? Tá aqui, ó. Tá? No aplicativo de contação de histórias, você tem as histórias, tá? São 30 histórias e 30 audiobooks com o som de cada uma das letras. Não vou abrir tudo aqui, então, como que faz para fazer a contação de história? Por exemplo, o som da letra A. Você clica na história, pelo celular, tablet, computador, não importa por onde, e vai fazendo ali a passagem de páginas e vai lendo para a criança. Tá? Ou, quero só colocar o audiobook da história. Audiobook, coloca para a criança ouvir a história. A origem das letras. Houve uma vez um reino onde as pessoas só conseguiam se comunicar falando. Muito bem. Então, o aplicativo de contação de histórias, você vai ter o audiobook e as histórias para contar para a criança ali na palma da sua mão. Eu vou deixar o link dele à disposição também nos grupos, para quem não tem ainda, tá? Nos grupos de WhatsApp, nas plataformas, e quem já tem é só fazer o uso diário, tá bom, pessoal? Por favor. E o aplicativo de alfabetização? Quem não tem ainda o aplicativo de alfabetização... estava no lugar certo. Era lá. Quem não tem, eu vou deixar o link para vocês nos grupos. Quem tá vendo a gravação, né? Quando ficar disponível. Ou se estiver vendo pelo YouTube no ao vivo, vou deixar já o link para você adquirir o aplicativo de alfabetização, tá? Para você adquirir o aplicativo de alfabetização. Você vai abrir aqui, tem alguns módulos de exemplo para vocês, tá? Mas é só clicar em assinar o aplicativo completo. Assinar o aplicativo completo. Clicou ali em assinar o aplicativo completo, você vai ser direcionado para as opções. Tá bom, pessoal? Quais são as opções? Vamos lá. Você pode ter ele na assinatura, que custa R$ 89,99 por mês. Tá? Não compromete o limite do cartão e você cancela quando quiser, com um clique. Tá bom, pessoal? Terminei de alfabetizar meu filho ou não vou usar mais com os alunos, vai lá e cancela. Agora, o que está compensando mais é o acesso vitalício. Você compra e o aplicativo é seu para sempre, com direito a todas as atualizações que estão por vir. No acesso vitalício, 12 vezes de R$ 29,74 ou R$ 297,99 à vista, sem assinatura, o aplicativo é seu para sempre. Tá? 100% seguro o pagamento pela plataforma Hotmart, com 7 dias de garantia. Ok? E aí você escolhe a opção, caso você queira o acesso vitalício, que é o que acaba valendo mais a pena, é só clicar, tá? Vai estar aqui a opção individual, garantir o meu acesso vitalício agora, e você vai para a sua página de pagamento, ok, pessoal? E aí, quem quiser o aplicativo junto aqui, eu vou colocar o aplicativo de contação de história juntos para você, caso você já queira fazer o pagamento dele também junto. E é lógico, você vai ter acesso não só ao tema dessa palestra, que é alfabetização inicial, como a todos os módulos, tá, pessoal? Todos os módulos, desde toda a orientação inicial, que nós não abordamos aqui sobre instrução inicial, o método, o tempo de estudo, né? Tudo isso que eu expliquei aqui anteriormente, toda a ferramenta de avaliação da criança, toda a ferramenta para ensinar os fonemas, os sonzinhos das letras, unir os sons, leitura de sílabas simples, tudo, até chegar à fluência leitora em textos, tá? Você vai ter tudo isso à sua disposição. Por isso que eu acho que acaba valendo muito mais o acesso vitalício, tá, pessoal? Porque daí você não tem limite para esse acesso. Para quem não tem ainda, né, e caiu aqui nos grupos, para quem não tem o aplicativo ainda, eu vou dar, hoje é quinta-feira, tá? Final de quinta-feira já, eu vou dar até o domingo, tá? Para vocês entrarem. Não perde tempo, pessoal. Eu já vou liberar o link nos grupos para quem quiser adquirir já. E para quem vê pelo YouTube vai estar disponível na descrição do YouTube. Vou fixar no primeiro comentário, fixa no primeiro comentário. Já adquire, já garante o aplicativo, tá? Mas eu vou deixar essa promoção, essa oferta para vocês até domingo. Lembrando que na semana passada já era mais barato. Eu avisei que subiria e vai subir de novo novamente quando nós fecharmos a próxima turma. Então você que quer tudo isso agora, você tem até domingo para aproveitar os preços que eu te passei aqui. O acesso vitalício, tá? É nesse valor até domingo. E a assinatura também. Ok, pessoal? Então não perca tempo. Vou liberar para vocês nos grupos daqui a pouquinho.
E para quem vai precisar de certificado, permaneça no grupo que depois a gente libera as informações. Quem já está na plataforma, os professores das escolas, já é automático, tá bom? Já é automático a certificação. E não deixem de seguir nos grupos para acompanhar as próximas palestras, as próximas 6 palestras, as próximas 6 temáticas, inclusive a palestra final, onde nós vamos ter um tempo onde eu vou abrir, daí todo mundo junto, via Zoom, só para a gente conversar aqui e tirar dúvidas, tá? Só para conversar e tirarmos as dúvidas. Ok, pessoal? Mais uma vez, quem não tem os aplicativos ainda, tanto de contação de histórias, as histórias e os audiobooks e o de alfabetização, vou liberar o link já, não perde tempo, ok? Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima palestra, pessoal. Tchau, tchau. Textos poéticos, eles são uma forma de pensar o dia a dia.